Gostaria de agradecer à Unicamp, as organizadoras Sônia Seixas, Nélia Almeida, e as palestrantes e todos aqui presentes pela oportunidade desse diálogo. Bom, o negacionismo da pandemia alarmou como nunca as comunidades científicas e as nações, pois os riscos eram para todas e todos e os efeitos rápidos e visíveis. Lamentavelmente, um negacionismo mais antigo e perigoso não tem recebido a mesma atenção. Há décadas, líderes políticos, econômicos e meios de comunicação corporativos agem como se não houvesse mudança climática ou abordam o dilema de modo superficial. Estimulou o debate sobre o negacionismo e o seu enfrentamento com a divulgação científica, o jornalismo científico e outras formas de comunicação e colaboração entre ciência, sociedade e natureza. Mas será que a resposta ao desafio da comunicação virá apenas de dentro da ciência? Ou será melhor buscar a comunicação em suas fronteiras virtuosas, aquelas em que ela se torna aliada em um diálogo de saberes, como diria o Henrique Leve? O meu lugar de fala coletivo é fruto da interiorização da universidade. Moro e colaboro há 18 anos com a educação e a produção científica feita na floresta da Amazônia Central, no Médio Rio Solimões, em diálogo permanente com movimentos sociais e populações da floresta, participando de experiências como a Rede de Notícias da Amazônia e a Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Estamos sentindo de perto a dor do crime político que vitimou Bruno Pereira e Dom Philips, no Vale do Javari, região do Alto Solimões, perpetrado pelas forças da morte, de uma ordem social que oferece riquezas materiais, poder, reconhecimento e prestígio apenas para quem alimenta a máquina do crescimento econômico. Diante de tantas ameaças, diversos movimentos sociais da Panamazônia têm adotado o bem viver como conceito em torno do qual tecer colaboração e aglutinar saberes e forças contra-hegemônicas. De um lado, a ciência de origem europeia, como afirma Lev, tem se deparado com seus próprios limites epistemológicos para refletir sobre o meio ambiente e repensar os caminhos de uma história que caminha para a autodestruição. Por outro lado, diversas populações indígenas e tradicionais estão contribuindo para a mudança de rumos com seus conceitos e conhecimentos próprios, frutos de pesquisas que realizam junto a seus anciãos e dos diálogos que tecem entre si com os não indígenas e com os seres da natureza. O bem viver se popularizou como termo que tem equivalentes na língua de diferentes povos e que ajuda a pensar práticas que podem ser encontradas, inclusive, em experiências emancipatórias de trabalhadores da Europa e de outros continentes. Em resumo, significa a tecedura de relações respeitosas entre humanos e deles com a natureza. Como demonstra Alberto Acosta, o bem viver é passado, presente e futuro. É passado, pois pode ser encontrado em línguas e saberes ancestrais de muitos povos. É presente, pois as formas respeitosas, dignas, colaborativas de trabalho e vida podem ser encontrados atualmente em todo o mundo, e em tradições diversas, inclusive em experiências ligadas às ciências e tecnologias de origem europeia. E é futuro aberto, pois há muito que se tem construído, há muito o que ser construído e enfrentado para que sejam revertidas as tendências à dominação, exploração e destruição da vida atualmente em curso. Não se trata, porém, de um projeto fechado. Afinal, quando o respeito mútuo permite a partilha da construção da história, não é possível prever os desdobramentos. A construção de um mundo onde caibam muitos mundos, com respeito à natureza, só é possível através de formas dialógicas de comunicação. E isso nos leva à seguinte pergunta: o que seria o bem viver na comunicação, ou a comunicação para o bem viver? Grande parte das respostas a essa pergunta estão vindo de pesquisadores indígenas. Na Amazônia peruana, por exemplo, a Rádio Camara, que é dirigida por comunicadores Cocama e de outras etnias, ensina que não basta operar uma câmera ou aparelhos de rádio para fazer comunicação indígena.
É preciso estudar as histórias e visão de mundo de seu próprio povo, o que exige também um aprendizado sobre as dinâmicas da oralidade, dos mitos e da memória. É preciso aprender a observar e a escutar, como são as formas tradicionais de comunicação que estão acontecendo no seio das famílias e comunidades, como, por exemplo, a comunicação dos sonhos. Leonardo Tejo, diretor da Rádio Câmara, afirma: temos que entrar nesse mundo, sentir, aprender, viver, e então comunicar ele, de tal maneira que o que sentimos também possa ser sentido por quem escuta, e que este, então, também possa se atrever a viver esse mundo. Na Colômbia, o povo Nasa, através das palavras da comunicadora Dora Munhoz, explica que para se fazer comunicação indígena, é preciso estudar a comunicação própria e a comunicação apropriada. A primeira inclui práticas como canto, a tecelagem, dança, relatos e história. É necessário estar envolvido nas dinâmicas comunitárias e nas mingas, que são os mutirões, e aprender com os anciãos, participar de rituais e se comunicar com os seres do território. Já a apropriação das novas formas de comunicação acontece na participação em passeatas, mobilizações e na tradução de mensagens indígenas para fora das comunidades, usando rádio, texto, vídeo, internet, etc. Mas para que essa inserção no mundo possa produzir diálogos, isso é muito importante, é necessário colocar no mesmo nível os saberes indígenas e os não indígenas, promovendo-se assim a compreensão mútua. A colaboração na tecedura da comunicação para o bem viver também tem sido feita por não indígenas, e um exemplo é Leonel Herrera, ex-presidente da Associação Latino-Americana de Comunicação e Educação Popular, ALE, que tem conectado comunicadoras e comunicadores de muitos países da América Latina e Europa. Para ele, o bem viver é um paradigma emergente, mas inviável sem a defesa do direito humano à comunicação e da democratização dos modelos midiáticos. Portanto, é necessário avançar em legislações nacionais e internacionais que coloquem todas as pessoas como sujeitos da comunicação, promover a horizontalidade nas linguagens, narrativas e sentidos, e também processos de deliberação, e democratizar políticas culturais, modelos educativos, formas organizativas e a participação política. Mário Kaplun, em 1985, já tinha publicado que, mesmo na tradição latina, europeia, o significado original da palavra comunicação vem de communis, da mesma raiz de comunidade e comunhão. Ele afirma que foi apenas após a construção da mídia de massas e quando esta quis se legitimar perante os questionamentos da sociedade, que ela inventou o conceito que prevaleceu na ciência hegemônica e nos grandes meios, a comunicação enquanto transmissão unilateral de mensagens em que a eficiência corresponde a evitar ruídos e influenciar um público receptor. Tendo por base as experiências de educação popular da América Latina, em grande parte impulsionadas nas rádios e comunidades de base da Igreja Católica, a partir de 1947, com a experiência da Rádio Sutatenza, na Colômbia, o autor argentino define a comunicação necessária como sendo, ao mesmo tempo, diálogo, processo educativo, participação e processo organizativo. Ao colocarmos em diálogo essas diferentes contribuições que são necessárias para a reflexão sobre a mudança climática e a comunicação, fica claro que não será suficiente inserir conteúdos ligados à conservação ambiental nos modelos de comunicação hegemônicos. Também não bastará conhecer os públicos para melhor influenciar as suas condutas. Afinal, apenas na partilha da história, por meio do diálogo, será possível construir uma comunicação respeitosa. Assim, é urgente que avancem as legislações e sejam realizadas políticas efetivas de democratização da comunicação. Além disso, precisamos aprender com os saberes ancestrais, as experiências atuais e os sonhos dos povos latinos, Cocamas, Nasa, de tantos outros, em que fazer comunicação é tecer comunidades e sociedades pautadas pelo respeito, diálogo, participação, colaboração entre humanos e a natureza.
São saberes com consequências bastante profundas. Implicam construir formas muito mais orgânicas de comunicação, capazes de refazer e fazer os tecidos da vida. Como afirmam várias comunicadoras e comunicadores da Amazônia, essas formas de comunicação são também maneiras de cura, modos de curar. Leonardo Tejo, no texto Curar-se para Comunicar, ao explicar mais especificamente o que necessitamos para reaprendermos a comunicação com os seres da natureza, nos ensina que, primeiro, precisamos nos curar a nós mesmos. E ele diz que existem 3 caminhos para isso, que é aprender a olhar, aprender a sentir e aprender a escutar. E queria agradecer pela essa oportunidade, mas antes de me despedir, eu queria também fazer uma breve homenagem ao Miller Correia, que é companheiro da Dora Munhoz, e que foi assassinado agora em março. O corpo dele foi encontrado no dia 14 de março, após um atentado na região do norte do Cauca. É isso.